Olá, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui no canal Historiando com Gunnar Sotero para falar sobre a guerra da Ucrânia, a continuidade sobre esse assunto, né? E hoje nós temos um fato importante para lembrar que essa é a primeira guerra na história da humanidade que ela está sendo transmitida, está sendo largamente utilizada as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, né? Os próprios meios de comunicação pelo WhatsApp estão sendo utilizados. E isso tem sido utilizado dos dois lados da guerra, não só por nós que estamos informando, estamos analisando, estamos pensando o fato histórico no tempo presente, mas também pelas forças militares, tá? Depois nós vamos discutir o papel das redes sociais no conflito, né? Como que isso atuou no conflito. Então, continuando nas nossas análises, no quinto dia de guerra, no dia 28 de fevereiro, foi o último dia do mês de fevereiro, né? Ocorreram algumas questões muito importantes. Primeiro, né? O presidente Zelensky assinou a candidatura da Ucrânia à União Europeia. Foi a primeira vez que ele tirou foto com esse documento, isso ficou muito claro, né? Por quê? Porque isso pode trazer aí medidas benéficas para a Ucrânia nesse esforço de guerra, tá certo? E depois nós vamos falar disso também. Mas também foi marcado por fortes conflitos muito duros, tá? Em todas as frentes houve combates intensos, tá? Principalmente no setor de Kharkov, tá? Ou Kharkiv, como alguns costumam dizer, onde houve um bombardeamento por parte dos russos em setores civis. Nesse quinto dia de conflito, a Rússia mudou de estratégia. Antes ela estava atacando apenas áreas, né, consideradas militares. Agora, a partir do quinto dia de conflito, ela passa a atacar áreas civis, né, bombardeando áreas civis. Kharkiv, Kiev, a própria cidade de Mariupol, a cidade de Melitopol, a cidade de Kherson, a cidade de Odessa, a cidade de Zaporícia, todas elas sofreram ataques nessa região civil. E o que causa muitas mortes. Inclusive, está se evitando mostrar cenas de conflito, porque corpos, pedaços de corpos, isso é muito trágico, humanamente falando. Então os meios de comunicação têm evitado mostrar muitos vídeos e fotos que estão surgindo. Eu mesmo recebi algumas que eu preferi não mostrar, que eu estou montando alguns slides sobre isso, eu preferi não mostrar. Então nesse dia, no quinto dia, a partir da segunda-feira passada, né, houve, né, uma tentativa desses bombardeios para quebrar a resistência ucraniana, né, a defesa ucraniana, e isso mostrou também um outro lado da guerra, que a Rússia estava insatisfeita com a demora das conquistas dos seus objetivos principais. Então a Rússia começou a usar alguns tipos de armas que não são muito humanas, né? São armas assim com alto poder de destruição. Já tem aí algumas denúncias no Tribunal Internacional sobre crimes de guerra por parte da Rússia. A Rússia tem duas armas muito perigosas. Uma é a chamada bomba termobárica, que é uma bomba terrível, capaz de evaporar as pessoas literalmente do ar. Ela ataca principalmente o intestino e o pulmão. Depois nós vamos falar dela. É uma bomba muito perigosa, que já existem indícios que a Rússia já usou alguns artefatos desses. Mas ela começou a usar um outro tipo de bomba, que é a bomba cluster, a munição de tipo cluster. O que é isso? É o que eles chamam popularmente de bomba de fragmento. É uma bomba que ela vem até uma altura de 300, 200 metros de altitude. Depois de disparada, ela abre e solta vários fragmentos, várias granadas, num raio de 200 a 400 metros quadrados, capaz de causar grandes destruições. Em áreas civis densamente populosas, isso causa um estrago e um massacre muito grande. E aí foi nesse dia, no quinto dia, que começou também a se usar, né, essa artilharia
pesada sobre alvos civis para fragilizar o esforço de guerra, para desmoralizar a defesa ucraniana. Foi onde começou a se ver as longas colunas, né, de blindados em direção a Kiev, e a Rússia conquistando seus objetivos no flanco sul, né, no lado sul, ali cercando já a cidade, derrotando Melitopol e cercando Mariupol, dando início ao cerco de Mariupol, buscando fechar a saída para o Mar de Azov da Ucrânia e intensificando os combates na área da cidade de Kherson. No dia 1º de março, que foi o 6º dia, que foi na terça-feira, a Rússia continuou avançando, tá, sobre o sul da Ucrânia, principalmente estabelecendo um cerco à cidade de Mariupol, que é uma cidade portuária, é uma cidade importante, tá? Ela escoa a produção, boa parte da produção de extração de minérios da Ucrânia. Então, perder esse porto para a Ucrânia traz um prejuízo econômico muito grande, tá? E aí, o que acontece? Esses pesados bombardeios, eles evitam, né? Eles impedem que ajudas cheguem a Mariupol. E, ao mesmo tempo, a Rússia intensificou os combates em Kherson, buscando cercar Kherson e atacar uma cidade já mais ao norte, que é a cidade de Mykolaiv. A cidade de Mykolaiv é uma cidade pequena, mas eles vão subindo do sul em direção ao norte. E depois eles vão começar a atacar a cidade de Zaporícia, que tem o maior centro nuclear da Europa. E aí o que acontece? No norte, os bombardeios pegaram pesado, tá? Principalmente em Kharkov, onde acertou aí a sede do governo da região de Kharkov, tá? Justamente com esse objetivo de desmoralizar a defesa ucraniana, de mostrar que eles estão perdendo a guerra, para desestimular, mas isso não está acontecendo, pelo contrário. Nós estamos assistindo aí vários sinais de bravura e resistência do povo ucraniano contra os russos. E aí, no 6º dia de combate, a coluna foi vista por satélites, né, a coluna de 60 quilômetros se aproximando da capital Kiev, né, um forte ataque, pressionando no norte, atacando no sul, mas isso mostra um problema para a Rússia, né? Primeiro, o problema logístico. A Rússia não pensou muito bem nessa logística. Segundo, a Rússia se deparou com um terreno no teatro de operações, que é o campo de batalha, muito complicado, com alagadiços, com pântanos, com regiões, muitas vezes com estradas destruídas. Então aí começou a ter problema. Agora, o fato mais importante do 1º dia de março foi que o presidente Zelensky falou ao Parlamento Europeu, demonstrando, né, acreditando a candidatura da Ucrânia à União Europeia. O que isso significa? Entrando para a União Europeia, a Ucrânia passa a fazer parte de um grupo de países enquadrado pelo CSDP, que é a Política de Defesa e Segurança Comum do Bloco da União Europeia. É uma força militar que não é a OTAN, mas ela tem um compromisso de defender os seus membros. E só pelo simples fato dessa candidatura ser aprovada, eles já promovem essas medidas. E isso é importante para a Ucrânia. Por quê? Melhora, ela entra no raio de defesa da União Europeia, automaticamente ela entra no raio de defesa da OTAN, tá? Isso significa bilhões em euros, porque a CSDP ela tem 1,5 milhão de soldados, tá? E um orçamento militar de 300 bilhões de dólares, que é um orçamento altíssimo, tá? Para a defesa. É um órgão supranacional que os países se envolvem, e isso também, além dessa autoajuda defensiva, reflete em investimentos no pós-guerra na Ucrânia. Então, ao mesmo tempo que Zelensky falava e era ovacionado no Parlamento Europeu, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia, falava à Conferência de Desarmamento na Suíça. E aí nós tivemos aí um aspecto totalmente diferente. Um diplomata que está no poder desde 2004, como Lavrov, a sala foi esvaziada por mais de 100 diplomatas, deixando ele falando sozinho.
Ele continuou falando, mas ninguém deu atenção. E o Zelensky foi ovacionado, né? O Zelensky foi aplaudido de pé, todo mundo aprovou a participação dele. A candidatura ainda não foi aprovada, isso pode levar um certo tempo, mas se considerando a questão da guerra, isso pode ser relativizado. Ao mesmo tempo que o Lavrov, na conferência de desarmamento, continuou falando que a Ucrânia possui armas militares, que tem nazistas no poder, que existe um frenesi russofóbico na Europa. E aí começou a ficar muito claro uma coisa que nós também vamos trabalhar aqui nessa abordagem guerra da Ucrânia, que é o discurso político de Volodymyr Zelensky na defesa da Ucrânia e o discurso político de Vladimir Putin no ataque russo à Ucrânia. Curta as nossas páginas, dê um like, compartilha, deixa aqui suas perguntas e até uma próxima oportunidade aqui no canal Historiando com Gunnar Soter. Forte abraço!